O restaurante que nunca fecha. A noite estava fria e o cansaço pesava em meus ombros enquanto eu voltava para casa. O relógio no painel do carro marcava quase 3 da manhã, quando meus olhos cansados captaram uma luz inesperada. Em uma rua que eu jurava conhecer de cor, ali estava ele. Um pequeno restaurante com uma fachada modesta e um letreiro luminoso que piscava, anunciando aberto 24 horas. Eu nunca o tinha visto antes. Curioso e com o estômago roncando, estacionei. A campainha tilintou suavemente ao entrar. O lugar estava vazio, mas o cheiro... o cheiro! Era de algo incrivelmente apetitoso, uma mistura de temperos exóticos e carne grelhada que me fez salivar instantaneamente. Um homem alto e esguio, de uniforme impecável, surgiu da cozinha. Era o garçom. Seus olhos tinham um brilho estranhamente fixo e seu sorriso era quase mecânico, perfeitamente cortês, mas sem alma. "Boa noite, seja bem-vindo", disse ele, a voz tão suave quanto o tilintar da campainha. "Temos o prato do dia recém-preparado." Não havia cardápio, apenas a sugestão. Eu assenti, hipnotizado pelo aroma. Poucos minutos depois, ele retornou com um prato fumegante. A comida parecia simples: carne, legumes, um molho que brilhava sob a luz ambiente. Mas a primeira garfada foi uma revelação. Era incrivelmente deliciosa, com um sabor que despertava memórias distantes e prometia prazeres indescritíveis. Enquanto eu comia, o cozinheiro espreitou pela porta da cozinha. Era um homem robusto, com um sorriso idêntico ao do garçom, um brilho fixo nos olhos, sempre os mesmos dois. Naquela noite, dormi como um tronco, mas meus sonhos foram vívidos e perturbadores. Imagens distorcidas de formas se contorcendo, vozes sussurrantes e uma sensação avassaladora de fome insaciável. Acordei exausto, mas com um desejo incontrolável de voltar ao restaurante. Era como se a comida tivesse despertado algo em mim. E assim começou minha rotina. Todas as noites, ou sempre que a fome me consumia, eu voltava. O restaurante estava sempre vazio de mesas ocupadas, mas o garçom e o cozinheiro estavam sempre lá, com seus sorrisos fixos. A comida era sempre a mesma, mas seu sabor se intensificava a cada visita, tornando-se mais viciante. Com o tempo, comecei a notar os outros. Nas poucas mesas do salão, que eu sempre encontrava vazias no início da noite, agora havia clientes quietos. Eles nunca pareciam chegar ou ir embora. Apenas sentavam-se ali, alguns com pratos vazios à frente, outros apenas observando o nada com os mesmos olhares fixos e sorrisos mecânicos do garçom e do cozinheiro. Eram sempre os mesmos rostos, sempre as mesmas poucas pessoas. Eles não comiam, não falavam, não se moviam. Eram estátuas vivas, presos em uma rotina silenciosa. Uma noite, enquanto eu terminava meu prato, a fome ainda reverberando em meu estômago apesar da refeição, senti um arrepio. A semelhança entre o olhar dos clientes silenciosos e o meu próprio olhar no espelho de casa começou a me assustar. A fome insaciável que a comida do restaurante provocava em mim, a necessidade de voltar, os sonhos, tudo era uma teia, uma armadilha. Tentei sair mais cedo uma noite, mas uma força invisível parecia me puxar de volta para a cadeira. Meus músculos não respondiam como eu queria, e a ideia de não comer o prato parecia mais aterrorizante do que qualquer prisão. O garçom, sem nunca se aproximar, parecia observar cada um dos meus pensamentos. Seu sorriso se alargou 1 milímetro, um gesto quase imperceptível, mas que me gelou a espinha. O restaurante não fechava porque seus clientes não conseguiam sair. Eles estavam aprisionados, não por correntes, mas por uma hipnose sutil, uma fome que os prendia. A comida, tão deliciosa, continha ingredientes sobrenaturais. Ingredientes que não apenas viciavam, mas que lentamente transformavam as pessoas. Eu era um desses clientes. A minha cadeira à mesa, antes vazia, agora era mais uma. Eu era mais um rosto, com um olhar estranhamente fixo.
aguardando o próximo prato, a próxima dose daquela refeição perfeita que me mantinha ali, aprisionado em um ciclo eterno de fome e satisfação, parte da clientela eterna do restaurante que nunca fecha. A campainha tilintou. Um novo cliente entrou, com o mesmo olhar cansado que eu um dia tive. O cheiro da comida o atraiu. O garçom se adiantou, com seu sorriso mecânico, e eu, na minha mesa, apenas o observei, com um sorriso tão vazio quanto o meu, esperando que ele se juntasse a nós. O restaurante que nunca fecha, o ciclo eterno. A campainha tilintou novamente, ecoando no silêncio denso do restaurante. Um novo cliente. Seus olhos cansados e famintos vagavam pelo salão. Ele ainda não via as sombras que se sentavam nas mesas, os reflexos imóveis em cada cadeira. Eu, do meu lugar, observei-o com uma serenidade mórbida, uma aceitação que a mim havia custado a própria alma. O garçom, com seu sorriso imutável e passos que não faziam som, conduziu o recém-chegado à mesa mais próxima da entrada. O cheiro da comida, tão inebriante, preencheu o ar, mais uma vez cumprindo seu papel de isca. Eu me lembrava daquele primeiro aroma, do despertar da fome que me trouxe até aqui. Aquele novo cliente estava prestes a descobrir o seu próprio abismo. Os dias, ou seriam as noites, fundiram-se em um ciclo indistinguível. O sol nunca parecia nascer do lado de fora das janelas do restaurante. Ou se nascia, sua luz era filtrada e distorcida pela atmosfera peculiar do lugar. Nossa rotina era simples. Comer o prato do dia, sentir a fome se intensificar, sonhar os pesadelos vívidos que eram a assinatura da comida e então despertar para a necessidade incontrolável de mais uma porção. Minha própria mente, que antes lutava contra a hipnose, havia cedido. As memórias de minha vida lá fora, o trabalho, os amigos, a rua que eu jurava conhecer de cor, eram como filmes antigos, desbotados e sem som. Eu agora compreendia os outros clientes silenciosos. Eles não eram prisioneiros de grades ou correntes, eram escravos de uma necessidade mais profunda, aprisionados por seus próprios desejos despertados. O cozinheiro, sempre na cozinha, e o garçom, flutuando entre as poucas mesas ocupadas, eram os guardiões. Eles não pareciam comer nem dormir. Eram os pilares deste estranho templo gastronômico, seus sorrisos mecânicos, as chaves para a porta que só abria para dentro. A verdade que eu havia intuído se confirmou em um dos meus pesadelos mais vívidos. Os ingredientes do prato do dia não eram apenas sobrenaturais. Eles eram, de alguma forma, a própria essência do tempo e da memória. A comida nos alimentava, sim, mas também nos consumia. Cada refeição drenava um pouco mais de nossa vitalidade, de nossa individualidade, de nosso tempo no mundo exterior, nos transformando em parte do menu eterno do restaurante. Não éramos digeridos fisicamente, mas nossa existência era assimilada pelo lugar, alimentando a própria aura que atraía novos clientes. Os clientes eternos, sentados à mesa, não eram estátuas vivas. Eram a manifestação final dessa assimilação. Seus corpos ainda eram humanos, mas suas mentes e espíritos haviam sido completamente absorvidos, tornando-se meros repositórios de uma fome perpétua. Seus olhos fixos e sorrisos vazios eram a aceitação final da sua nova realidade. Eu estava a caminho de me tornar como eles. Eu sentia minha consciência escorregar um pouco mais a cada refeição, a linha entre a lucidez e a aceitação se tornando cada vez mais tênue. Minha cadeira já não era apenas mais uma, era o meu trono nesta câmara de espera para a eternidade. A campainha tilintou novamente. Mais um, sempre mais um. O restaurante nunca fecha porque a fome nunca termina. E os clientes nunca saem porque não há para onde ir. A porta de saída que um dia usei para entrar agora parecia apenas parte da parede, uma ilusão. O prato do dia seria servido eternamente e a clientela cresceria, silenciosa e faminta.
testemunhando a chegada e a absorção de cada nova alma incauta. Eu era parte disso agora. Uma parte silenciosa, eterna, do restaurante que nunca fecha. Aquele novo cliente, com os olhos ainda cheios do cansaço do mundo lá fora, era um espelho para o meu passado. Eu o observei enquanto o garçom, com seu sorriso imutável, o conduzia à mesa. Um ciclo que se repetia, eternamente. Mas desta vez, algo era diferente. Uma falha minúscula na perfeição da rotina. Quando o garçom se virou para a cozinha, por uma fração de segundo, o brilho fixo em seus olhos vacilou. Foi quase imperceptível, um lampejo de algo mais profundo, algo que parecia com dor. E não era a dor da minha assimilação, mas uma angústia antiga, presa sob camadas de submissão mecânica. O cozinheiro, que espreitava da cozinha, também exibiu um tremor sutil, uma contração em seu sorriso. Eles não eram apenas guardiões. Eles eram os primeiros clientes, os fundadores involuntários deste ciclo infernal. Naquele instante, um clarão de lucidez me atingiu. A comida não nos alimentava apenas para nos assimilar. Ela nos mantinha em um estado de quase vida, de complacência letárgica, até que fôssemos completamente esvaziados. E a entidade que controlava o restaurante, a fonte dos ingredientes sobrenaturais, do aroma irresistível e da hipnose que nos prendia, não era o garçom nem o cozinheiro. Eles eram meros peões, tão aprisionados quanto eu. O verdadeiro mestre era o próprio restaurante. A estrutura, a atmosfera, o cheiro, tudo era uma extensão de uma consciência antiga e faminta que se alimentava da vida e da individualidade de suas vítimas. O prato do dia era a isca perfeita, uma sinfonia de sabores que mascarava o veneno lento. A dor que vi nos olhos do garçom, o tremor do cozinheiro, era a lembrança de suas próprias lutas perdidas, ecoando em algum canto profundo de suas mentes absorvidas. Eles haviam sido os primeiros a sucumbir, transformados em extensão do monstro. E se eles, os mais antigos, ainda guardavam um resquício de dor, talvez houvesse uma fresta, uma brecha. Minha própria fome, que antes parecia insaciável, agora parecia artificial, uma ilusão imposta. Se a dor deles era real, a minha também podia ser. E se a dor era real, a vontade de lutar também poderia ser. Naquele momento, enquanto o novo cliente se ajeitava à mesa, a campainha tilintou mais uma vez. Mas não foi um novo cliente que entrou. Foi um gato de rua, magro e assustado, que se esgueirou pela porta entreaberta, atraído talvez pelo cheiro que até mesmo os animais sentiam. O garçom, que voltava da cozinha com o prato do dia para o recém-chegado, parou. Seus olhos, que deveriam estar fixos, piscaram. E então ele cometeu um erro mínimo, mas fatal. Ele olhou para o gato e no seu olhar, por uma fração de segundo, viu uma expressão de repulsa, quase de medo. Não o medo do humano, mas o instinto primitivo de uma criatura que reconhece um predador ou algo que não pode controlar. O restaurante, em sua perfeita ordem, não tolerava intrusos. O gato, com sua liberdade e imprevisibilidade, era uma anomalia, e em sua tentativa de espantar o animal, o garçom tropeçou. O prato que ele carregava espatifou-se no chão. O cheiro inebriante se espalhou, mas misturado a ele, um odor diferente, amargo, quase metálico. O silêncio do restaurante foi quebrado não por gritos humanos, mas por um gemido baixo e gutural que veio do garçom. Ele se ajoelhou, segurando a cabeça, e o sorriso mecânico finalmente se desfez, revelando uma expressão de angústia pura. O cozinheiro saiu correndo da cozinha, seus olhos agora arregalados de terror ao ver o prato quebrado e a reação do garçom. A hipnose estava falhando. A perfeição estava se desintegrando. O cheiro amargo no ar era o veneno se liberando de sua cobertura de ilusão. O sabor real da assimilação. Eu não estava mais sozinha em minha luta. Os olhos dos outros clientes, nas poucas mesas, começaram a se mover.
Lentamente, dolorosamente, o brilho fixo se desvanecia, substituído por confusão, depois por um terror mudo. Eles estavam despertando para a realidade de sua prisão. Minha mente não era mais um campo vazio. A fome, embora ainda presente, era uma lembrança, não um comando. Eu tinha que tentar. Eu tinha que encontrar uma forma de quebrar esse ciclo, antes que o restaurante se reajustasse, antes que sua consciência faminta restaurasse o controle. O gemido do garçom no chão, a angústia pura em seu rosto e o odor amargo da ilusão desfeita foram o catalisador. A hipnose estava em colapso. O caos, antes contido no condomínio silencioso, agora irrompia neste restaurante, mas de uma forma diferente. Era o caos do despertar. O cozinheiro, que antes parecia uma montanha inabalável de complacência, estava de joelhos, seus braços cobrindo a cabeça enquanto gemidos roucos escapavam de sua garganta. Os clientes eternos nas outras mesas começaram a se mover. Seus corpos, rígidos por não sei quanto tempo, estremeciam. Cabeças se ergueram lentamente, os olhos arregalados, preenchidos por uma confusão abissal antes de serem invadidos pelo terror. Não havia gritos imediatos, apenas um choramingar baixo, como o de animais feridos, enquanto suas mentes tentavam processar a realidade brutal de sua prisão. Eu não estava mais presa por aquela fome insaciável. Ela ainda estava lá, um eco, mas não mais um comando. A conexão que me prendia estava quebrada, ou pelo menos enfraquecida. Era minha chance. Meus olhos varreram o restaurante. A essência do controle estava na própria atmosfera. Na comida, sim, mas amplificada pela estrutura que nos aprisionava. O restaurante não era apenas um prédio, era uma entidade viva, e a caixa do prato do dia, quebrada no chão, era a sua artéria principal. Levantei-me, meus músculos protestando com uma dor esquecida. O novo cliente, assustado com o pandemônio repentino, recuava para a porta, os olhos fixos nos garçons agonizantes. Ele ainda não havia comido o prato. Ele ainda podia ser salvo. Corra! Minha voz saiu rouca, quase inaudível, mas carregada de uma urgência desesperada. Não coma a comida! Fuja! O olhar do novo cliente vacilou entre mim, os garçons e a porta. O instinto de sobrevivência, ainda intacto nele, venceu a curiosidade. Ele se virou e disparou para fora, o tilintar da campainha soando como um sino de alarme na atmosfera carregada. Minha atenção se voltou para o prato do dia quebrado no chão. A substância que o garçom carregava era a fonte do poder do restaurante. E se o acidente do gato havia causado essa falha, talvez houvesse mais algo a ser feito. O garçom e o cozinheiro, ambos no chão, pareciam estar se desintegrando, não em pó, mas em pura angústia. Suas formas se contorciam, suas vozes se misturavam em um coro de lamento que não era humano. A hipnose estava se esvaindo, revelando a verdadeira agonia de suas existências forçadas. Meu olhar caiu sobre a cozinha, o coração do restaurante. Era de lá que a comida vinha, era ali que os ingredientes eram manipulados. Se o prato do dia era a artéria, a cozinha era o coração. Eu corri em direção à cozinha. Os clientes despertos nas mesas, agora totalmente conscientes de sua situação, olhavam para mim com olhos suplicantes ou com o puro horror de quem se vê em um pesadelo que não termina. Alguns tentavam se levantar, seus corpos atrofiados pela inatividade prolongada, caindo de volta nas cadeiras. A cozinha era um caos. Panelas viradas, armários abertos. No centro, uma mesa de mármore negra. E sobre ela, não ingredientes culinários, mas estranhos frascos de vidro contendo líquidos cintilantes e objetos orgânicos que pulsavam. Um vapor etéreo subia de uma cuba no chão, preenchendo o ar com o mesmo cheiro adocicado e amargo que eu havia sentido quando o prato caiu. Aquele era o santuário do parasita, a fonte da sua alimentação. Eu estendi a mão para um dos frascos, sentindo uma repulsa visceral. Não era apenas o cheiro,
Era a sensação de uma consciência antiga e faminta se manifestando através daquele lugar. Não havia um botão, não havia um interruptor. Havia apenas uma sensação esmagadora de que o restaurante era uma criatura e aquela cozinha era seu órgão vital. Para pará-lo, era preciso parar o processo de cozinha da realidade. Com um grito de raiva e desespero, peguei o frasco mais próximo e o arremessei contra a parede da cozinha. O líquido cintilante se espalhou, chiando e fumegando. Outros frascos se seguiram, quebrando-se, seus conteúdos misturando-se no chão. O vapor etéreo da cuba começou a ferver violentamente. O restaurante tremeu, não um tremor de terremoto, mas um espasmo agônico. As luzes piscaram freneticamente e as paredes do salão começaram a rachar. Os gemidos dos garçons e cozinheiros se intensificaram. E os clientes nas mesas gritavam, não de terror, mas de dor e libertação. A entidade, o restaurante, estava reagindo. Eu estava atacando seu coração. O cheiro amargo se tornou insuportável, enchendo meus pulmões. Senti minha cabeça girar, mas uma força, talvez a minha própria vontade que havia retornado, me impulsionava. Eu tinha que continuar, eu tinha que destruir tudo. Eu estava quebrando as regras do restaurante que nunca fecha. O restaurante que nunca fecha. O grito da desconexão final. O cheiro amargo e metálico sufocava-me. Mas o desespero e a raiva me davam uma força que eu não sabia que possuía. O restaurante gemia e tremia ao meu redor, respondendo ao meu ataque contra seu coração. Frascos de líquidos cintilantes se espatifavam na mesa de mármore negra e nas paredes da cozinha, seus conteúdos espalhando um vapor denso e corrosivo que chiou ao tocar o chão. As luzes, que já piscavam erraticamente, explodiram em uma chuva de vidro, mergulhando o ambiente em uma escuridão quase total, quebrada apenas por flashes esporádicos de energia púrpura que emanavam dos escombros. Lá fora, no salão, os gritos dos garçons e do cozinheiro se intensificavam, mas eram agora misturados a sons de estalos e rasgos, como se suas formas estivessem se desfazendo. Os clientes, antes silenciosos, choravam, gemiam e gritavam de terror e agonia, mas também de uma estranha e dolorosa libertação. A ilusão de paz havia sido completamente desfeita, e a dura realidade de anos, talvez décadas, de uma existência roubada os atingia em cheio. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. O restaurante, a entidade faminta, estava morrendo, mas sua morte seria violenta. O vapor estava me asfixiando e eu podia sentir minha pele formigar, como se as próprias moléculas estivessem tentando me assimilar. Recuei para a porta da cozinha, tossindo, meus olhos ardendo. O salão era agora uma cena de puro horror. As mesas e cadeiras estavam viradas, algumas partidas ao meio. Nas poucas mesas que ainda estavam de pé, os clientes se contorciam, suas formas se retorcendo. Alguns se agarravam aos seus rostos, outros batiam a cabeça contra o mármore. Eu vi um homem implorar por sua família, uma mulher gritar por um filho que talvez nunca mais visse. A hipnose havia os protegido da verdade, mas a verdade agora era um martelo esmagando suas mentes. O garçom e o cozinheiro, no meio do salão, haviam se transformado em pilhas disformes de carne e osso, suas figuras humanoides derretendo-se em uma poça do líquido escuro e oleoso que eu havia visto na boca do Senhor Arcanjo. Não eram meros humanos, eram extensões da entidade, e com a destruição de seu coração, eles se desfaziam. A porta de entrada estava entreaberta, e através dela eu podia ver o céu noturno, real, com estrelas cintilantes. Era a saída, a promessa de um mundo que ainda não havia sido tocado pela fome daquele lugar. Corri. Meus pés mal tocavam o chão, impulsionados pelo pavor e pelo desejo primitivo de sobreviver. Passei por entre os clientes agonizantes, ignorando seus lamentos e suas mãos estendidas. O ar se tornou mais denso, e o chão sob meus pés começou a vibrar violentamente.
Estalos e rangidos ecoavam das paredes enquanto o restaurante implodia sobre si mesmo. Com um último esforço, eu me joguei para fora, caindo na calçada fria. A campainha tilintou uma última vez, um som fraco e lamentoso, antes que um estrondo ensurdecedor engolisse o som da minha própria respiração ofegante. Eu me virei. O pequeno restaurante, com seu letreiro de aberto 24 horas, não estava mais lá. Onde antes havia uma fachada modesta, agora havia apenas uma parede antiga e envelhecida, coberta de pichações e grafites, com um terreno baldio ao lado. Não havia indícios de que um restaurante tivesse existido ali. Nenhuma porta, nenhuma janela, nenhum cheiro. A rua estava vazia, silenciosa, como se eu tivesse imaginado tudo. A entidade havia se consumido em sua própria morte, levando consigo as provas de sua existência e o destino de seus clientes. Não havia corpos, nem destroços, apenas o vazio onde antes estava o templo da fome. Eu estava livre. Livre da fome forçada, da hipnose, da assimilação. Mas a liberdade veio com um preço. As imagens dos olhos vazios, dos corpos contorcidos e do cheiro daquele líquido amargo jamais me deixariam. Eu havia vislumbrado um horror que poucos sequer podiam conceber e sobrevivido a ele. Voltei para casa, para as minhas próprias ruas conhecidas, mas elas pareciam estranhas. Cada pessoa que eu via parecia por um instante ter aquele brilho fixo nos olhos, aquele sorriso ligeiramente mecânico. A desconfiança se tornou uma segunda natureza. Nunca mais comi em um restaurante que não conhecia, e o cheiro de certos temperos ainda me faz sentir um arrepio na espinha. O restaurante que nunca fecha se foi, mas sua lição permaneceu. O silêncio, a perfeição, o sabor irresistível. Tudo pode ser uma armadilha, e a liberdade, por vezes, é apenas o início de uma nova forma de assombração. Eu havia escapado do menu, mas o gosto daquela verdade jamais sairia da minha boca.